Quero falar com você, doutora Ferris, especialmente sobre as novas declarações do regime islâmico, essencialmente ameaçando atacar instalações de petróleo em toda a região, em resposta ao ataque que vimos de Israel, que teve como alvo depósitos de petróleo em Teherã. O que isso nos diz sobre a estratégia da República Islâmica neste momento? Por um lado, eles disseram publicamente que não estão mirando nas nações árabes do Golfo, mas vimos muitas mortes de moradores de lá. Pessoas que não têm relação com os Estados Unidos, que não são militares, que trabalham em bases e instalações americanas. A principal prioridade do regime islâmico no Irã é sobreviver com um grande ayatollah. Sem um grande ayatollah, com alguém do regime ou alguém aliado ao regime, nada disso importa. O que importa para eles é que querem sobreviver. Pelo menos nos próximos 3 anos com o presidente Trump, ou nos próximos meses antes das nossas eleições de meio de mandato, para conseguir lidar, digerir o que aconteceu e, basicamente, voltar à rotina. Essa é a visão deles agora. Nessa visão, se eles precisarem lançar alguns mísseis sobre estados árabes, como antes, eles não tentavam derrubar esses regimes apenas com alguns mísseis, mas o que eles estavam tentando fazer era pressioná-los para pressionar o governo a fazer um cessar-fogo, que é o que a maioria da mídia internacional simpática ao Irã estava tentando fazer, a mesma coisa em relação aos europeus. Mas não está funcionando. Não está funcionando porque tem o efeito de contraste. E lá difícil, no sentido de que Riad, Abu Dhabi, Qatar e outros perceberam que este é um regime que está fora de controle. Eles poderiam atacá-los para afetar politicamente os Estados Unidos, mas isso não acontecerá. Isso me lembra, pelo menos por comparação, como a Terceiro Reich usava V1 e V2 em 1944, 1945. Já é tarde demais para eles. O que é importante é a sua discussão anterior com os especialistas. Tudo gira em torno de quem vai assumir o comando no Irã. Isso definiria se o regime sobreviveria, se a oposição aceitaria. E, na minha opinião, os planos do presidente Trump, os planos do... Quero falar sobre quem vai ocupar o lugar de Khamenei agora. A Assembleia de Especialistas do Irã acabou de anunciar, basicamente dizendo que o nome de Khamenei como líder do Irã vai continuar. Eles escolheram um novo líder. Esse nome ainda não foi anunciado oficialmente. Ele será anunciado em breve. Quais são os possíveis favoritos aqui e o que isso pode significar para o futuro da República Islâmica? Obviamente, Mujtaba, que é filho de Ali Khamenei, tem sido considerado um dos favoritos em vários relatos amplamente divulgados. Se usarmos algum tipo de raio-x, um raio-x ético, ou seja, uma combinação do que vem da comunidade de inteligência e de outras ONGs atuando no local, e pessoas dentro do regime, de aliados dessas pessoas na Síria, no Líbano, no Hezbollah, no Iraque, nós vamos chegar a isso. Você tem duas frentes que agora estão tentando trazer um novo regime, ou um regime renovado. Uma frente é a oficial, aquela que é basicamente decidida por esse conselho de especialistas, Majlis Kubara, em árabe, que seria. Toda vez que há a eliminação de um eleito, um líder eleito khomeinista se ergue, os aliados o destruiriam ou o matariam. Porque ainda não temos um acordo com o próximo, então vamos o regime iraniano. O regime islâmico agora entendeu que precisa tomar a mãe de todas as medidas para conseguir esconder esse novo nome. O regime entende e segue adiando, dizendo aos apoiadores: temos um nome, mas não queremos que ele seja morto. Mas as negociações reais não estão acontecendo lá. As negociações reais estão acontecendo com pessoas do exército ou da guarda revolucionária ou até mesmo da Bagish, com os enviados do presidente Trump. Quero comentar rapidamente sobre o Hezbollah. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel afirma que o Hezbollah seguirá pagando caro por atacar Israel. Obviamente, o grupo proxy iraniano do Líbano se envolveu na segunda-feira quando começou a lançar foguetes e drones contra o Estado de Israel. Em nome de Khamenei, disseram que era solidariedade à República Islâmica. Neste momento, tínhamos a impressão de que o arsenal deles havia sido praticamente destruído em conflitos anteriores após 7 de outubro. Como está a força do Hezbollah hoje?
Segundo muitos especialistas, tanto de Israel quanto do Líbano e internacionalmente, essa é, na minha opinião, a capacidade estratégica ofensiva do Hezbollah. Eles realmente tinham planos de fazer o que o Hamas fez, 7 de outubro, mas no norte, não fazer a paz da Galileia, etc. E diziam que seus mísseis poderiam alcançar até Eilat. Na minha opinião, isso acabou. A inteligência israelense e americana sabe mais, mas parece que não conseguem agir. O que realmente está dissuadindo o Hezbollah não é apenas enfrentar os israelenses, mas também, cada vez mais, o exército libanês pelas costas. Possivelmente. E também milícias que podem surgir no sul e no Vale do Bekaa para lutar contra o Hezbollah. Então, eles estão em uma situação muito delicada. A voz deles é enorme, como se pudessem fazer isso. Mas, na realidade, se eles entrarem em confronto com os libaneses e, ao mesmo tempo, os israelenses estiverem bombardeando o Hezbollah, eu não acho que o Hezbollah consiga aguentar. Eles vão desmoronar. Certo. A última pergunta que eu queria te fazer é: o que será necessário para garantir de fato uma mudança de regime no Irã? Dias atrás, falamos sobre relatos de que milícias curdas poderiam lutar contra o Guarda Revolucionária em terra. Tem havido conversas sobre uma abordagem com tropas em solo pelos Estados Unidos, mas quem realmente tem capacidade para fazer isso? Bem, antes de tudo, precisamos sair desse pensamento unidimensional, a chave, a bala de prata que precisamos seguir. Estou dizendo, Israel, Estados Unidos, o Ocidente, a oposição iraniana, todos eles juntos precisam usar todas as ferramentas possíveis. Por exemplo, em primeiro lugar, na minha opinião, na minha humilde opinião, precisamos começar a identificar pelo menos uma autoridade nacional. Como De Gaulle, o Conselho das Forças Livres Francesas, pouco antes da Operação Overlord, na Segunda Guerra Mundial. Esse é um exemplo. Podem existir outros, então precisamos fazer isso. Por quê? Isso iria dissuadir a Guarda Revolucionária. Isso enviaria uma mensagem para alguns oficiais que atualmente estão no regime para dizer, bem, vamos nos acomodar com essa autoridade? Ainda não falo sobre quem vai liderar, mas isso precisa ser feito. Podemos seguir apoiando minorias como curdos, arhuazis, que se mobilizam agora, e baluches do outro lado. Precisamos ter cuidado e não pressioná-los a agir sem que toda a oposição esteja pronta. Também devemos trabalhar mais com os países árabes. Eles poderiam contribuir mais com isso. E Israel e os Estados Unidos, no fim das contas, se continuarem fazendo o que estão fazendo, sem nenhuma melhoria, eles estão destruindo o regime. Está levando tempo, o presidente está tentando encontrar alguém dentro desse regime para negociar o pós-colapso, ou seja, petróleo, gás, toda a reconstrução da infraestrutura. Por isso, eles querem uma figura unificadora ou um comandante que os ajude nessa situação intermediária. Resposta rápida, pois precisamos chamar a correspondente. A decisão de atacar depósitos de petróleo em Teherã por parte dos israelenses, na sua opinião, isso foi uma jogada inteligente para enfrentar o regime? Isso pode ter efeito contrário devido à opinião pública iraniana? A opinião pública não é mais relevante. Quem apoia o regime já está com ele. E quem é contra estava nas varandas dizendo, bravo, Israel. Mas precisamos fazer a diferença muito rapidamente, atingindo munição, atingindo gás e energia que são necessários para a continuação da operação. Sim, claro, haverá consequências ao atingir a infraestrutura da indústria no Irã. Eu desaconselharia isso, porque vamos ter um governo depois da queda deste. Não vamos ajudar ou pagar mais. Eles devem gerar receita com essa infraestrutura. Então é melhor poupá-la e focar apenas nos alvos militares.